falamos de suplementação proteica em bovinos, que é uma prática essencial para o sucesso e a sustentabilidade das propriedades rurais. Ela promove o crescimento saudável do rebanho e o aumento da produção de carne e de leite. Nós convidamos para falar desse assunto o zootecnista e consultor técnico da Tecnoblock. Você acompanha na nossa programação a Tecnoblock, que é a nossa parceira. Ela lançou no mercado uma tecnologia de suplementação em bloco, daí o nome, né? Tecnoblock. É o Alexander Jimenez. Alexander, muito obrigado pela sua entrevista. Nesse período de seca agora, não é fácil, né, para criar os animais. Boa tarde, Zaidan. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? O desafio é grande, né? A gente já está com a seca estabelecida, é uma estratégia que precisa ser adotada, um planejamento que precisa ser feito, e agora nós temos os dois, digamos aí, os próximos 60 dias são os mais desafiadores. A gente gosta de posicionar o produtor que, ao longo do tempo, aí, do outono, do início do outono para o final do outono, os pastos cessam seu crescimento praticamente. A gente tem um amadurecimento e uma diminuição muito significativa da qualidade e da disponibilidade de pasto. E essas estratégias com suplementação proteica são elas que são capazes de fazer com que aquele conjunto de micro-organismos que faz o rumen do bovino funcionar, para que ele faça o aproveitamento e a fermentação desse material mais seco, mais duro, ele precisa ser ajudado com uma quantidade de proteína, principalmente porque é um dos elementos mais escasso nesse pasto seco, maduro. O Alexander, qual desafio é maior? Pecuária leiteira a gente sente mais no dia a dia, né? Porque a ordenha é diária. Pecuária de corte, talvez seja o prejuízo seja sentido depois, né? Mas na avaliação de vocês, qual é o maior desafio? Para a pecuária de leite ou a de corte? Acredito que, guardadas as devidas proporções, elas têm desafios iguais. Como você mencionou, o dia a dia da pecuária de leite, ele ajuda a que a decisão seja uma ação corretiva ou uma ação de fortalecimento do que vem dando certo, seja mais rápida. Na pecuária de corte, o que a gente indica é que pontos de controle sejam estabelecidos, pesagens, metas de ganho de peso, para que o produtor não seja pego de surpresa com algum desempenho fora do planejado. Na seca, principalmente, a gente sabe que ganhos moderados vão acontecer, mas esses ganhos moderados, eles são muito importantes para compor aquela média de ganho de peso diário que o produtor planejou para aquela safra. Então, controlar, medir, e um dos desafios a pasto é manter os animais consumindo essa forragem, mesmo que seca, mesmo que madura. Por isso, o proteico é importante, não descuidar da suplementação, conferir se os animais estão realmente ingerindo. A gente sugere e faz nos treinamentos uma leitura de score de fezes, que é um indicativo do tipo de material que o animal está consumindo e de como ele está conseguindo lidar com isso de maneira dentro do trato digestório. Então, mas os desafios são acho que semelhantes, com algumas características próprias de cada atividade. Como é que você define a suplementação, principalmente nesse período de seca? Ela é uma ferramenta importante ou ela é essencial? Olha, ela é importante e essencial, diria imprescindível, porque a pecuária moderna hoje, a pecuária lucrativa hoje, ela exige do produtor um desfrute maior da área. Ela exige que ele produza um determinado número de arrobas, não vou falar aqui exatamente quanto, porque depende da região, depende da meta e do sistema produtivo de cada um, mas o desafio é grande trabalhar com alta produtividade. Então, nessa época, qualquer tipo de suplementação, o ano todo, e principalmente a suplementação
para cada estação do ano, ela é fundamental para que os resultados sejam alcançados. Qualquer descuido em qualquer época do ano, e principalmente nessa, pode se refletir num prejuízo para todo um ano de trabalho. Então, preciso montar plano nutricional por categoria, por época do ano, e os produtos para suplementação proteica também são divididos dessa maneira e muito importantes para atingir os resultados. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar imagens que nós exibimos diariamente aqui na programação do gado sendo suplementado nessa tecnologia que vocês têm, que é o suplemento sólido, né? Esse bloco que eles ficam lambendo, né? Quais são os benefícios? Eles são mais sentidos agora, na época da seca, ou também nas águas? O que você pode dizer? Não, o benefício da suplementação, ele é colhido a cada momento que ela está sendo feita. O que a gente encontra são diferentes incrementos de ganho, diferentes resultados em função da pastagem que o animal tem disponível, da forragem que ele tem disponível, e o suplemento vai fazer a parte dele. No caso dessa suplementação sólida, ela também é dividida em diferentes suplementos para as diferentes necessidades do produtor, e dentre os benefícios dela é realmente esse consumo, essa palatabilidade, essa maior frequência, maior constância do suplemento, né? E traz algumas facilidades operacionais, como fornecimento, como ela diminui a questão do desperdício, é um produto que não sofre segregação após feito, né? Então, qualquer bocado que a gente chama que o animal está realizando ali, o animal está recebendo as quantidades de aditivo, de proteína, de energia, todas equilibradas. E eu gosto muito de falar em termos de nutrição, a gente usa muito o termo complementariedade, que é assim, diferentes matérias-primas compondo um produto, e esse produto ajuda as demais a funcionarem bem. No caso do bloco, dessa tecnologia que veio da Itália, que é uma tecnologia diferente, ela usa o melaço. E o melaço é um alimento que, quando inserido na dieta dos bovinos, ele traz bastante benefício por ser uma fonte de energia prontamente disponível para esses micro-organismos que estão ajudando o bovino, né? Vamos dizer assim. Então, os resultados do bloco, eles são bastante interessantes e é, sim, uma boa opção de suplementação para o produtor, tanto no leite quanto no corte. O que a suplementação, principalmente agora nesse período de seca, representa para o planejamento e para os resultados econômicos da fazenda? Então, a gente pode pensar assim, ó, foi muito difundido, está muito difundido, né? Foi um benefício para a produção a história o conceito do boi 777, né? Isso vem sendo difundido já tem alguns anos e criou uma boa percepção por parte do produtor que ele precisa estabelecer algumas metas. Quanto que tem que ser, quantas arrobas eu tenho que desmamar, no primeiro ano de vida, quantas arrobas eu tenho que produzir, e depois, na terminação, quantas arrobas eu tenho que realizar. Só como exemplo, essas 7 arrobas, nessa programação, 7 no total, 2 precisam ser produzidas no período de seca. Então, assim, 30%, 40% da necessidade de produção precisa ser em cima desse grande desafio. Então, assim, se o produtor não conseguir ganhos positivos, ganhos mesmo que modestos no período da seca, ele não consegue viabilidade econômica dentro da produção, dentro da porteira.